A chuva caía impiedosa sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando o pavimento em um espelho quebrado de luzes neon e sombras profundas. No canto escuro de uma viela próxima ao chiado, um menino de olhos famintos, com não mais de 10 anos, tremia encolhido contra a parede úmida, o estômago roncando como um trovão distante. Ele ergueu o olhar ao ouvir passos firmes se aproximando, e ali estava ele, um homem alto, impecavelmente vestido em um terno sob medida, guarda-chuva na mão, exalando uma aura de poder e solidão que o menino, instintivamente, reconheceu como algo raro no mundo cruel das ruas. O homem parou, os olhos cinzentos encontrando os do menino como se o destino tivesse conspirado para aquele instante. "O que fazes aqui, rapaz?" "A noite não perdoa os desprotegidos", disse ele com uma voz grave, mas suave, carregada de um sotaque lisboeta refinado que ecoava nas antigas arcadas. O menino, sem hesitar, esticou a mão trêmula, apontando para uma padaria ainda iluminada do outro lado da rua. "Senhor. Só um pouco de leite. Prometo pagar quando crescer. Eu juro pela Virgem de Fátima." O milionário, Ricardo Almeida, CEO de um império de vinhos que se estendia dos vinhedos do Douro até aos mercados globais, sentiu um aperto no peito que não experimentava há anos. Ele, que havia construído muralhas ao redor do coração para sobreviver aos sussurros da sociedade sobre sua orientação, viu naquele pedido não apenas desespero, mas uma faísca de honestidade pura que o desarmou por completo. Ricardo hesitou por um segundo, o guarda-chuva pingando ritmicamente no chão. Em vez de virar as costas, como tantos outros fariam, ele sorriu de forma inesperada, um sorriso que iluminou seu rosto marcado pelas rugas da ambição e da perda. "Pagar quando cresceres. Que tal se eu te disser que o pagamento será com histórias? Vem, eu pago o leite, e tu contas-me a tua." O menino piscou, confuso, mas seguiu até a padaria, onde o cheiro de pão fresco os envolveu como um abraço quente. Sentados num banco improvisado do lado de fora, com o copo de leite fumegante nas mãos pequenas do rapaz, Ricardo ouviu o relato fragmentado. Chamava-se Miguel, órfão desde os 7 anos, sobrevivendo de esmolas e restos nas ruas de Alfama. Cada palavra era um golpe no peito de Ricardo, que se recordava de sua própria juventude, escondendo o primeiro amor por um companheiro de escola nas sombras do liceu católico, temendo o julgamento dos pais conservadores. Enquanto Miguel bebia o leite aos goles ansiosos, Ricardo sentiu uma conexão inexplicável se formar, como se aquele encontro fosse o fio que seria um tapete de redenção para ambos. "Sabes, Miguel, eu também fui invisível um dia. Não nas ruas, mas no meu próprio lar. Os ricos também sangram por dentro." O menino ergueu os olhos, leite no canto da boca, e pela primeira vez em meses, sorriu. "Então, senhor, o que faz um homem como tu sozinho numa noite assim?" Ricardo riu baixinho, limpando o queixo do rapaz com um lenço imaculado. "Escondo-me dos olhares, rapaz. Mas esta noite, encontrei um motivo para me mostrar." Eles conversaram até a chuva amainar, Ricardo prometendo voltar no dia seguinte com algo mais que leite, talvez um sanduíche, talvez uma conversa que mudasse tudo. Ao amanhecer, Ricardo não conseguia tirar Miguel da mente. Em sua penthouse no bairro Alto, com vista para o castelo de São Jorge, ele andava de um lado para o outro, o telefone na mão, debatendo se ligava para o advogado ou para o terapeuta. Aos 45 anos, ele havia conquistado o mundo dos negócios, mas o vazio emocional era um abismo. Seu último relacionamento, com um artista de 20 anos mais novo, terminara em escândalo nas páginas cor-de-rosa, com acusações de oportunismo que o fizeram questionar se o amor verdadeiro existia para alguém como ele. Miguel representava a inocência, uma chance de reparar o que a sociedade havia quebrado nele. Ele decidiu, voltaria à viela. Miguel estava lá, como um cachorrinho fiel, os olhos brilhando ao vê-lo. "Trouxeste o pagamento", brincou o menino. Ricardo riu e entregou uma mochila com roupas quentes, um cobertor e um envelope com dinheiro suficiente para uma semana. "Não é caridade, é investimento no teu futuro. Mas há uma condição: aceita jantar comigo esta noite." Miguel hesitou, o instinto de rua alertando-o para perigos, mas o calor nos olhos de Ricardo o convenceu. Eles foram a um restaurante discreto no Chiado, onde pratos de bacalhau à brás e vinhos do Alentejo fluíam. Pela primeira vez, Miguel comeu até se fartar, contando histórias de suas aventuras noturnas, de como escapava dos polícias e sonhava em ser marinheiro como os heróis dos livros que via nas feiras. Ricardo, por sua vez, abriu-se aos poucos. Falou de sua infância em uma família de vinicultores no Douro, do pai rígido que o deserdaria se soubesse de sua homossexualidade, da mãe que, em segredo, lhe enviava cartas de apoio após a morte do pai. "O mundo julga, Miguel. Diz que homens como eu não merecem família. Mas eu acredito que o amor não tem rótulos." O menino, limpando o prato, assentiu. "Eu não tenho ninguém para julgar. Só quero um lugar quente para dormir." Aquelas palavras foram um estopim. Naquela noite, Ricardo levou Miguel para casa,
instalando-o em um quarto de hóspedes com vista para o Tejo. Não era adoção formal, ainda não, mas um começo. Os empregados da casa, discretos e leais, aceitaram sem perguntas, embora Ricardo soubesse que os rumores se espalhariam. Os dias viraram semanas, e Miguel floresceu sob os cuidados de Ricardo. Aulas particulares no liceu particular, visitas aos vinhedos familiares, onde o menino aprendia a pisar uvas como em festas antigas. Mas nem tudo era idílico. Os olhares na rua, os sussurros nas reuniões de negócios, o Ricardo adotou o mendigo. E se for mais que isso? Ricardo ignorava, focando na risada de Miguel ao ver o mar pela primeira vez em Cascais. No entanto, uma sombra pairava. O passado de Ricardo incluía um ex-namorado, Tomás, um ativista GLBT que o acusara publicamente de ser um hipócrita rico que usa a caridade para limpar a consciência. Tomás, agora em Porto, ainda nutria rancor, e quando soube do menino das ruas, jurou expor a história. Uma tarde, enquanto Ricardo e Miguel passeavam pelo Jardim da Estrela, o telefone tocou. Era o advogado, papéis de guarda temporária aprovados, mas com ressalvas devido à situação pessoal de Ricardo. Eles questionam se um homem solteiro, com preferências conhecidas, é adequado. Ricardo apertou o punho, mas ao ver Miguel correndo atrás de pomos, jurou protegê-lo. Mal sabia que o primeiro conflito maior viria daquela ligação inocente que mudara tudo. Os meses passaram como o vinho envelhecendo nas barricas do Douro, transformando o bruto em algo refinado. Miguel, agora com 11 anos, adaptava-se à vida na penthouse com uma curiosidade voraz que encantava Ricardo. As noites eram preenchidas por sessões de leitura, contos de Essa de Queiroz misturados a graphic novels sobre heróis que Ricardo escolhia com cuidado, plantando sementes de aceitação sem forçar. O amor é como o rio Tejo, Miguel, corre livre, mas às vezes inunda as margens, dizia ele, enquanto o menino devorava as páginas, imaginando-se como um detetive resolvendo mistérios de identidade. Mas a idílica rotina rachou quando Tomás reapareceu. Uma mensagem no Instagram de Ricardo, uma foto inocente de Miguel com um cachorro adotado, bastou para acender o pavio. Tomás, com sua rede de contatos na comunidade GLBT de Lisboa, espalhou rumores, o milionário gay comprando afeto com um órfão. Hipocrisia pura. Os jornais sensacionalistas morderam a isca, e de repente, a porta da penthouse era assediada por repórteres. Ricardo, em uma reunião no escritório com vistas para a Praça do Comércio, recebeu a notícia do assessor, Sr. Almeida, a um artigo no Correio da Manhã. Dizem que é uma relação imprópria. O coração de Ricardo parou por um instante. Ele correu para casa, encontrando Miguel encolhido no sofá, lendo o jornal que o mordomo deixara por engano. O que significa isso, Ricardo? Dizem que tu és diferente. E que eu sou parte de um plano mau. Lágrimas escorriam pelo rosto do menino, e Ricardo ajoelhou-se, abraçando-o com força. Não, meu pequeno. Eles não entendem. Eu sou gay, sim. Significa que amo de forma diferente, mas o meu amor por ti é de pai para filho, puro como o Douro no verão. Miguel fungou, confuso mas reconfortado. Então, por que te odeiam? Ricardo suspirou, recordando sua própria vinda alto, os primeiros beijos roubados em festas clandestinas nos anos 90, a AIDS dizimando amigos, o casamento igualitário finalmente aprovado em 2010, mas ainda com estigmas. Para proteger Miguel, Ricardo contratou seguranças e mudou a rotina, homeschooling temporário, viagens discretas para o Algarve. Lá, nas praias de areia branca, Miguel aprendeu a nadar, e Ricardo confidenciou mais sobre si. Eu perdi o meu primeiro amor para o preconceito da família dele, morreu sozinho, sem ninguém. O menino, construindo castelos de areia, jurou, eu nunca te deixarei sozinho. Mas o conflito escalou quando a família de Ricardo interveio. Sua irmã mais velha, Maria, viúva devota e guardiã das tradições do Douro, ligou furiosa, Ricardo, isso é loucura. Um menino das ruas. E tu, com a tua condição. Os tios estão a falar em contestar a herança. A discussão familiar explodiu em uma reunião tensa na quinta ancestral. O ar cheirava a uvas fermentando, mas a atmosfera era azeda. Maria apontava o dedo, ele precisa de uma mãe, não de um tutor excêntrico. Ricardo, contendo a raiva, rebateu, excêntrico. Eu dou-lhe estabilidade, educação, amor. O que tu dás é julgamento. Miguel, escondido atrás da porta, ouviu tudo, o coração partido pela primeira vez pela realidade das diferenças. Naquela noite, no quarto de hotel em Évora, ele confrontou Ricardo. Queres que eu vá embora? Para não magoar ninguém. Ricardo, os olhos úmidos, puxou-o para um abraço. Nunca. Tu és a minha âncora neste mar de ódio. O ponto de virada veio inesperado.
Durante uma visita a uma associação GLBT em Lisboa, Ricardo apresentou Miguel a um grupo de jovens queer, ensinando-o sobre diversidade. Um deles, um adolescente chamado João, de 15 anos, com dreadlocks e um piercing no nariz, aproximou-se de Miguel. Eu também fui rua a rua. O Ricardo salvou-me indiretamente, doando para abrigos. Ele é o herói que o mundo ignora. Aquela conversa plantou em Miguel uma semente de orgulho, mas também ciúme sutil. Ricardo passava tempo com João, rindo de piadas que Miguel ainda não entendia. Enquanto isso, Tomás tramava. Ele contatou serviços sociais, alegando negligência emocional. Uma assistente social, uma mulher de meia-idade com olhos cansados, visitou a penthouse. Sr. Almeida, o rapaz parece bem alimentado, mas e o apoio psicológico? A exposição midiática pode traumatizá-lo. Ricardo, defendendo-se, mostrou diários de Miguel, desenhos de família onde ele e Ricardo eram os únicos membros. A mulher, tocada, recomendou terapia familiar. Nas sessões, segredos emergiram. Miguel revelou abusos passados nas ruas. Ricardo confessou o medo de envelhecer sozinho. Eu construí impérios, mas não uma família, admitiu ele. O clímax daquela fase chegou em uma gala beneficente para direitos GLBT no Coliseu dos Recreios. Ricardo, com Miguel ao lado em um smoking pequeno, subiu ao palco para discursar. Este menino não é uma história de pena, é uma lição de resiliência. Nós, a comunidade, sabemos o que é ser marginalizado. Hoje, prometo, pagarei por ele, como ele prometeu pagar por um copo de leite. A plateia aplaudiu, mas fora, Tomás esperava com o microfone. Mentiras. Ele usa o menino para a imagem. O confronto foi televisionado. Ricardo, calmo, disse. Inveja não constrói nada, Tomás. Vai, cura as tuas feridas. Miguel, vendo a coragem, apertou a mão de Ricardo. Tu és o meu herói. Com o escândalo abafado pela solidariedade online, a relação deles aprofundou-se. Miguel começou a questionar sua própria identidade, sonhando com amizades que o mundo rotulava. Ricardo, guiando-o, ensinou: o amor vence quando é autêntico. Mas o destino reservava reviravoltas. Uma carta anónima chegou, revelando que Miguel tinha um irmão mais velho, perdido há anos, vivendo em Faro. A busca começou, misturando esperança e medo de separação. A viagem para o Algarve foi uma odisseia de curvas sinuosas e memórias em construção. O carro de Ricardo, um Mercedes conversível, cortava o vento salgado da costa, com Miguel cantando fado pop no assento do passageiro, as janelas baixas deixando entrar o aroma de pinheiros e mar. E se o meu irmão me odiar? E se ele for como os que me atiraram para a rua? Perguntou o menino, a voz tremenda apesar da brisa revigorante. Ricardo, óculos escuros escondendo a preocupação, respondeu: o sangue fala mais alto que o ódio, Miguel. Mas se não funcionar, tu tens uma família aqui. A carta anónima, escrita em caligrafia trêmula, descrevia António, o irmão, como um pescador de 22 anos, marcado por cicatrizes de uma vida dura. Chegaram a Faro ao pôr do sol, o céu um tapete de laranjas e rosas refletindo no Ria Formosa. A pensão onde António trabalhava era um tugúrio à beira-mar, cheirando a peixe fresco e redes poídas. Ricardo esperou fora, dando espaço, enquanto Miguel entrava, coração na boca. És tu, António? Eu sou. O Miguel. Teu irmão. O homem alto, com barba rala e olhos idênticos aos do menino, largou a faca de filetar, o rosto pálido. Miguel. Pensava que estavas morto. A mãe faleceu a dizer o teu nome. O reencontro foi um turbilhão, abraços apertados, lágrimas salgadas como o oceano, histórias de separação, a mãe viciada, o pai ausente, a entrega de Miguel a um orfanato que o cuspiu para as ruas. António, endurecido pela vida, olhou para Ricardo com desconfiança quando ele se juntou. Quem é este ricaço? Compraste o meu irmão. Ricardo, paciente, explicou o encontro no Chiado, o leite prometido. Não comprei. Investi em esperança. Aos poucos, António amoleceu, convidando-os para um jantar de cataplana caseira. Ali, sob as estrelas, ele confidenciou seu próprio segredo: eu também gosto de homens, mas aqui no sul, é silêncio ou exílio. A revelação uniu-os como fios de uma rede, três almas GLBT navegando preconceitos regionais, onde o catolicismo conservador ainda sussurrava contra o pecado. De volta a Lisboa, António mudou-se temporariamente para a penthouse, trazendo um sopro de autenticidade rural. Os irmãos reconectavam-se através de jogos de cartas e caminhadas no Monsanto, mas tensões surgiam. António, ciumento do laço entre Ricardo e Miguel, acusava: ele é meu sangue, não teu brinquedo de caridade. Ricardo, ferido, respondia: caridade. Eu dou a vida por ele. Miguel,
no meio, média, aprendendo a navegar lealdades. Uma noite, após uma discussão acesa, Miguel fugiu para o terraço, chorando. Ricardo encontrou-o olhando o Tejo. Sinto-me culpado por te trazer caos. O menino virou-se. Não. Tu me deste voz. Mas o António. Ele tem medo de perder-me de novo. O conflito familiar explodiu quando Maria, a irmã de Ricardo, soube do irmão perdido. Ela voou de Vila Real, exigindo uma reunião. Na sala de jantar, com cristais tilintando nervosamente, ela proclamou: isto é uma farsa. 2 homens na casa com crianças. Que dirá a gente do Douro? António, furioso, rebateu: e tu, com as tuas missas hipócritas, ignorando o sofrimento. Ricardo interveio, voz firme: chega. Esta família é escolhida, não de sangue. Miguel e António são meus, e eu sou gay, sim, mas um homem de honra. Maria, chocada pela veemência, saiu batendo portas, mas deixou uma semente: pensa no futuro deles, Ricardo. O mundo não muda da noite para o dia. Enquanto isso, Tomás não descansava. Ele infiltrou um amigo na associação GLBT, que espalhou dúvidas sobre a estabilidade emocional de Ricardo. Uma petição online surgiu: protejam Miguel do manipulador rico. A mídia reacendeu, e Ricardo enfrentou uma audiência no Tribunal de Família. Com António como testemunha, ele defendeu: olhem para o progresso, notas perfeitas, terapia positiva. O amor não é crime. O juiz, uma mulher progressista, concedeu guarda permanente, mas com supervisão. Vitória amarga, pois Tomás, derrotado, prometeu vingança pessoal. Miguel, agora 12 anos, começou a explorar sua identidade. Em uma viagem escolar a Sintra, ele beijou um colega pela primeira vez, confuso e excitado. Contou a Ricardo em segredo: senti algo. Como nos teus livros. Ricardo, guiando com ternura, disse: é normal. Explora devagar. O importante é ser verdadeiro. Mas o irmão António, ouvindo por acidente, reagiu com pânico protetor: não agora, Miguel. Espera crescer, ou te destruirão como tentaram comigo. A briga entre irmãos rachou a casa, com Miguel gritando: quer ser livre, não preso ao medo. O ápice veio em uma manifestação GLBT no Rossio. Ricardo levou os dois, bandeiras arco-íris ao vento. Tomás apareceu, confrontando: vês? Usas o desfile para posar de Salvador. António, defendendo, empurrou-o: vai-te, veneno. A confusão virou notícia, mas uniu o trio. Naquela noite, reconciliados, eles brindaram com sumo de laranja, pela família que escolhemos. No entanto, uma carta de Maria chegou. Ela estava doente, pedindo perdão. O perdão viria, mas com condições: aceitação gradual. Miguel, sonhando alto, pediu a Ricardo: quero estudar arte, como o teu ex. Ricardo sorriu: então serás o artista que cura o mundo. Mas sombras pairavam, rumores de um rival nos negócios, usando o escândalo para sabotar. A batalha pelo império começava. O sol de verão banhava os vinhedos do Douro em tons de esmeralda e ouro, mas para Ricardo, a paisagem idílica era um palco de intrigas. Seu rival, Vítor Santos, um magnata ambicioso de Porto com ligações políticas conservadoras, via na vulnerabilidade pessoal de Ricardo uma oportunidade. O teu escândalo familiar é o meu vinho premiado, sussurrou ele em uma feira de vinhos em Gaia, onde copos tilintavam como conspirações. Vítor, casado com uma deputada anti-LGBT, planejava uma fusão hostil, usando os tabloides para minar a confiança dos investidores. Um CEO com problemas pessoais. Quem confiaria num homem que adota para encobrir? Ricardo, alertado pelo advogado, reforçou defesas, reuniões secretas em Lisboa, alianças com aliados que no setor. Mas o stress vazava para casa. Miguel, agora com 13 anos, notava as olheiras do pai. É por mim, não é? Os jornais de novo. Ricardo, exausto após uma ligação tensa, abraçou-o: não, meu amor. É o mundo dos adultos, cheio de cobras. Mas tu és a minha luz. António, trabalhando como sou chefe na cozinha da penthouse, ouvia tudo, fervendo de raiva. Deixa-me confrontar esse Vítor. Eu sei lidar com tubarões, pesquei-os em Faro. Ricardo recusou, mas o irmão insistiu, infiltrando-se em uma festa de Vítor disfarçado de empregado. A ousadia de António pagou dividendos inesperados. Ele ouviu Vítor tramando com Tomás: sim, o ex-namorado, agora aliado por vingança, eu forneço a sujeira pessoal, tu, os números falsos. António gravou a conversa num telemóvel escondido, correndo de volta para Lisboa como um mensageiro antigo. A revelação chocou Ricardo: traição dupla.
Tomás, depois de tudo. Ele confrontou o ex em um café neutro no bairro Alto, chuva fina caindo como lágrimas não ditas. Porquê, Tomás? O amor que tivemos não basta. O ativista, olhos vermelhos, confessou: tu representas o que eu odeio, privilégio sem luta. Mas sinto falta. Um vislumbre de redenção. Tomás entregou provas adicionais, trocando lados por um resquício de afeto. Com as gravações em mãos, Ricardo contra-atacou na Assembleia de Acionistas. Projetando áudios, ele expôs: não sou perfeito, mas sou honesto. O meu escândalo é amor familiar contra preconceito. Os investidores aplaudiram, a fusão frustrada, Vítor humilhado. Mas a vitória custou caro, estresse levou Ricardo a um colapso, hospitalizado com arritmia. Miguel e António velaram-no, o menino sussurrando: prometo pagar tudo quando crescer, Ricardo. Fica. Na cama do hospital, com vista para o Tejo, Ricardo acordou para uma família unida, mas frágil. Recuperando-se, ele priorizou o emocional. Viagens para a Espanha, onde leis mais progressistas inspiravam, e sessões de terapia grupal com a comunidade. Miguel, florescendo na arte, pintava retratos de Ricardo como um rei que era, cores vibrantes desafiando sombras. Mas novos conflitos brotavam. Miguel, aos 14, apaixonou-se por um rapaz na escola, Pedro, filho de diplomatas. O primeiro namoro trouxe alegrias, passeios de mãos dadas em Belém, mas também dores. Pedro, os pais, conservadores, descobriram e proibiram, chamando Ricardo de influência corruptora. O teu tutor é gay, ele te envenenou, gritou o pai em uma reunião tensa. Miguel, devastado, isolou-se, questionando: é culpa minha ser como tu? Ricardo, coração partido, aconselhou: não, é medo deles. O amor verdadeiro resiste. António, protetor, confrontou os pais de Pedro, mas só piorou, ameaças de expulsão escolar. O clímax veio em uma assembleia escolar, onde Ricardo discursou pela inclusão: meus filhos, sim, filhos, merecem amor sem rótulos. A multidão dividiu-se, mas Pedro rebelou-se, fugindo para a penthouse. Eu escolho Miguel. O casal adolescente, trêmulo, beijou-se pela primeira vez sob o olhar aprovador de Ricardo. Contudo, a família de Ricardo não descansava. Maria, em remissão de sua doença, visitou com netos, forçando reconciliação. Eu errei, irmão. Ensina-me a ver além. Aos poucos, jantares misturavam fado e conversas sobre direitos, Maria admitindo: eu votei contra o casamento igual, mas ver-te com eles muda tudo. Um passo, mas frágil. Enquanto isso, Tomás reapareceu, agora como aliado, ajudando em uma campanha contra a discriminação no emprego. Perdão, Ricardo. Eu era o vilão da minha própria história. Miguel, crescendo, enfrentou seu primeiro heartbreak quando Pedro mudou para Bruxelas. Porque o mundo nos separa, chorou ele. Ricardo, consolando: porque testa-nos. Mas tu és forte. O vazio abriu espaço para amizades, um clube de arte que era, onde Miguel encontrou Sofia, uma lesbiana de 15 anos, platônica mas empoderadora. Irmãs de alma, chamava-a António, namorando um pescador de Setúbal, trazia equilíbrio, cozinhando refeições que curavam almas. Mas o destino girou novamente. Vítor, derrotado nos negócios, processou por difamação, alegando as gravações falsificadas. O tribunal em Lisboa virou circo midiático, com testemunhas chamadas. Tomás testemunhou a favor, Maria surpreendeu ao defender Ricardo: ele é família. Vitória judicial, mas exaustão. Na celebração privada, Miguel ergueu um brinde, ao pagamento futuro, com amor. Ricardo, aos 48, sentiu o envelhecimento, mas renovado. No entanto, uma carta de um antigo amor chegou: volto para reclamar o que é meu. Sombras românticas pairavam. O outono lisboeta tingia as folhas do Parque Eduardo VII de vermelho e ouro, mas para Ricardo, a estação trazia um vendaval emocional. A carta era de Luís, seu grande amor dos anos 20, um bailarino que partira para Nova Iorque após uma briga épica sobre compromisso. Volto a Portugal. Preciso ver-te, Ricardo. O tempo cura, mas não apaga. Aos 50 agora, Luís era coreógrafo renomado, mas solitário, divorciado de uma união de conveniência. Ricardo, lendo sob a luz fraca do candeeiro, sentiu o peito apertar, memórias de danças proibidas em clubes escondidos do cais do Sodré, promessas quebradas pelo medo. Ele contou aos filhos durante um jantar à luz de velas. Miguel, 16 anos, olhos curiosos, convida-o. Talvez seja o fecho que precisas. António, cético: cuidado, irmão mais velho. Corações cicatrizados sangram fácil.
Luís chegou em um voo chuvoso, encontrando Ricardo no aeroporto de Portela. O abraço foi elétrico, anos dissolvendo-se em um instante. Tu envelheceste como vinho fino, brincou Luís, o sotaque ainda com traços de Porto. Eles passearam por Alfama, revivendo o local do primeiro beijo, fado e quando das tascas. A presença de Luís agitou a casa. Miguel, fascinado, bombardeava-o com perguntas sobre Nova Iorque e identidade que era na arte. Dança é a liberdade, rapaz. Como o teu amor por Pedro, flui, mas volta. Mas tensões surgiram, Luís via Ricardo como domesticado pela paternidade. Onde está o aventureiro que eu amava? Agora és pai de 2. Ricardo defendia, cresci. O amor evolui. António, sentindo-se excluído, confidenciou a Sofia, ele traz fantasmas. E se magoar o Ricardo de novo? O conflito escalou quando Luís propôs uma viagem a 2 para o Douro. Reconciliação nos vinhedos. Ricardo aceitou, deixando os rapazes com Maria, agora aliada relutante. Nas quintas familiares, sob luas cheias, eles dançaram descalços entre as vinhas, corpos recordando toques antigos. Eu errei ao partir, admitiu Luís. Medo de compromisso, de ser o maricas eterno. Ricardo perdoou, mas limites claros, agora, tenho família. Não troco por nada. O romance reacendeu, mas platônico, um bálsamo para feridas velhas. De volta, o drama familiar explodiu. Vítor, obcecado, vazou fotos antigas de Ricardo e Luís em uma festa que era dos 90, alegando comportamento imoral, para apelar o veredito judicial. A mídia devorou, milionário em menas familiar. Miguel, no liceu, enfrentou bullying, teu pai é pervertido. Ele reagiu com fúria, socando um agressor, suspenso. Em casa, gritou para Ricardo, por que não lutas mais? Eu aguento por ti, mas dói. Ricardo, devastado, jurou, acabou. Vamos contra-atacar. Com a ajuda de Tomás, agora redimido e parceiro em uma agência de direitos, eles lançaram uma campanha, Amor Sem Rótulos, com Miguel como rosto jovem. Vídeos virais mostravam sua jornada, de rua à redenção. Luís coreografou um flashmob no Terreiro do Paço, dançarinos que celebrando união. Vítor, exposto por corrupção em vinhos, recuou, processando retirado. Mas o custo pessoal, Luís partiu novamente, não sou de raízes fixas, mas o meu coração fica contigo. Adeus agridoce, deixando Ricardo mais forte, mas melancólico. Miguel, amadurecendo, reconectou com Pedro via Zoom, amizade renascida. Crescemos, mas o laço fica. António propôs a Luís, volta como tio honorário. Sofia, agora namorada platônica de Miguel, organizou um retiro em Óbidos, onde eles pintaram murais de aceitação. Maria, fully convertida, doou para a causa, pela família que me ensinaste a ver. No entanto, uma reviravolta médica, Ricardo descobriu um tumor benigno, operado com sucesso, mas forçando reflexão. O tempo é curto. Quer legados. Ele fundou uma fundação para jovens LGBTQ+ órfãos, Miguel como embaixador. O rapaz, aos 17, confessou, sinto-me gay, Ricardo. Como tu. Abraço eterno, então, vivo com orgulho. Sombras finais, um escândalo na fundação, acusações de desvio de fundos por um traidor interno. A investigação revelou Tomás como inocente, mas um ex-empregado de Vítor culpado. Limpeza feita, mas confiança abalada. Na véspera do 10º aniversário do encontro, Miguel preparou uma surpresa, um quadro do leite prometido, agora pago com amor. O inverno de 2025 cobria Lisboa com um manto de geada rara, mas na penthouse, o calor das memórias aquecia como um fogo de lareira. Miguel, agora com 18 anos, erguia-se como um jovem homem, alto, com os mesmos olhos cinzentos de Ricardo, mas um fogo artístico que iluminava salas. O quadro, um óleo vibrante de um copo de leite transbordando em arco-íris, pendia na parede principal, símbolo da jornada. Pagado, como prometi, disse ele na festa íntima, rodeado por António, Sofia, Maria, Tomás e até Luís, que voara de propósito. Ricardo, aos 50, com fios prateados mais evidentes, ergueu o copo, ao crescimento que nos uniu. De um pedido a uma vida. A celebração foi interrompida por uma chamada. O presidente da fundação anunciava uma doação massiva de um filantropo anónimo, ironicamente, Vítor, redimido por crise pessoal, buscando expiação. O mundo gira, riu Ricardo. Mas o verdadeiro clímax emocional veio dias depois, em uma viagem ao Douro. Sob as vinhas adormecidas, Miguel confrontou Ricardo à beira do rio. Eu te amo, não como filho. Como homem ama o homem. O ar parou.
Ricardo, atordoado, recuou. Miguel. És a minha família. Isto complica tudo. Lágrimas fluíram, confusão, desejo reprimido, medo de destruir o que construíram. Cresci vendo-te como ideal. Mas se não, eu aceito. O conflito interno de Ricardo foi uma tempestade, terapia urgente, confissões a Luís via videochamada. É possível. Amor evoluindo assim. Luís, sábio, se for puro, sim. Mas devagar. António, ao saber, explodiu, incesto emocional. Protejo. Maria, surpreendentemente, mediou, o amor não segue regras antigas. Sejam honestos. Tomás organizou um retiro em um mosteiro adaptado para retiros Quier, onde Ricardo e Miguel conversaram horas. Eu te vi como salvador, mas agora como igual, admitiu Miguel. Ricardo, vulnerável, e eu, como um menino que me salvou. Mas vamos devagar, amizade primeiro, sempre. O relacionamento transformou-se sutilmente, toques mais longos, olhares carregados, mas limites respeitados. A sociedade, ao saber, via um artigo sensível na visão, dividiu opiniões, alguns chamaram de conto de fadas Quier, outros de escândalo calculado. Protestos surgiram, mas a Fundação contra-atacou com um documentário, de leite alegado, narrado por Miguel, mostrando superação de traumas, preconceitos e amores não convencionais. António encontrou estabilidade com seu pescador, casando em uma cerimônia simples em Faro, com Ricardo como padrinho. Sofia e Miguel mantiveram laços platônicos, ela agora ativista lesbiana em Coimbra. Luís retornou permanentemente, coreografando para a Fundação, um triângulo de apoio sem ciúmes. O grande teste veio com uma crise. Miguel, aceito na Universidade de Belas Artes em Londres, hesitou. E nós? Ricardo, maduro, vai. O amor verdadeiro solta. Partida dolorosa no aeroporto, mas promessas de visitas. Meses depois, em uma galeria de Lisboa, Miguel expôs, prometo pagar quando crescer, série de pinturas sobre sua jornada. Ricardo, na abertura, sussurrou, pagaste com o coração. Anos condensados em momentos, retornos, namoros paralelos de estados, mas o laço central perdurou. Aos 25, Miguel voltou como artista premiado, propondo, casemo-nos, Ricardo. Não como pai-filho, mas iguais. A cerimônia no Chiado, sob chuva fina, foi discreta, votos trocados à beira da viela original, com leite simbólico brindado. Família ampliada aplaudiu, Maria chorando de orgulho, António brindando, Tomás fotografando, Luís dançando. O final não era fim, mas ciclo. A Fundação expandiu, mudando leis, salvando outros Migueles. Ricardo, reflexivo, um copo de leite chocou o mundo. Mas o amor? Esse conquista. Sob o sol de Lisboa, eles caminhavam de mãos dadas, superando entendimentos, preconceitos, em um tapete de resiliência tecida ao longo de anos. Promessa cumprida, em cores eternas.